Depois de Lula sugerir uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, o ministro de Relações Exteriores da Rússia disse que essa ideia não seria uma medida regional, mas sim global, e que o nosso presidente já propôs discutir essa possibilidade no âmbito do BRICS. Pois é, Anderson, o Lula nas suas viagens aí daqui a pouco está colocando os Estados Unidos e o euro para fazer uma moeda comum com o Brasil, porque do jeito que o negócio está galopando, e se já deu confusão essa informação quando ele falou só da Argentina de criar uma moeda comum. Isso. Quando nós falamos do BRICS, a situação já parece que ganha outra proporção, realmente uma proporção global. E aí nós temos a notícia do Sputnik Brasil. Especialistas explicam a estratégia de Lula para a Rússia e BRICS após Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, exaltar proposta global. Analistas dizem que o presidente brasileiro já deu passos iniciais para ajudar na resolução do conflito na Ucrânia, visando ampliar relações com a Rússia e fortalecer o BRICS. Em entrevista ao diretor-geral, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou sobre as tensões geopolíticas atuais e o conflito ucraniano, e até mesmo as relações da Rússia com o Brasil e a América Latina. O Brasil, novamente, tem um presidente que é um ator, né, que é um protagonista aí dentro do cenário mundial. Segundo ele, a eventual criação de uma moeda latino-americana ventilada a partir da reaproximação entre Brasil e Argentina teria uma dimensão global. Lavrov comentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, já propôs discutir essa possibilidade no âmbito do BRICS. Os presidentes do Brasil e da Argentina já assuntaram a possibilidade de uma criação de moeda bilateral própria. Depois, eles foram além e propuseram uma moeda para todos os países da América Latina e da Bacia do Caribe. O mesmo propôs Lula discutir no contexto do BRICS. Isso não será uma medida regional, mas sim global. E aí, só para contextualizar o pessoal, a gente tem aqui o BRICS, que é um grupo formado, mas não chega a ser uma entidade formalizada, no sentido, por exemplo, que nós temos o euro com acordos de importação e tal, né? Ou então, quando nós temos aqui também o Mercosul, mas é um grupo que envolve o Brasil, Rússia, Índia e China. Era só BRIC, depois entrou a África do Sul, e é um grupo que discute aí algumas propostas de integração comercial e de outros temas relevantes e geopoliticamente interessantes para esses países. Anderson, Lula está começando a mostrar que a legitimidade de um presidente também pode ser construída fora do Brasil, né? De fora para dentro também. Mas existem aí também, eu andei lendo algumas coisas, que o Lula também ele está antevendo algumas questões relacionadas aos Estados Unidos, de pensar em essa potência que é o Lula para poder se juntar com outros países, e poderia ser que ele está se antecipando ao fato dos Estados Unidos não querer que isso aconteça, né? Que ele faça esses acordos já direto com a China, porque vamos lembrar também que momentos ótimos para os Estados Unidos era quando a gente era o capacho, né? Esse governo, não só bolsonarista, mas do próprio PSDB também, né? De ficar pegando muito dinheiro do FMI, tudo aquilo que a gente lembra aqui, que os Estados Unidos adoram ver o Brasil quebrado e ser dependente. E ter um Lula forte, ter um governo Lula forte, um Brasil forte, se isso quer dizer autonomia. E autonomia não é bom para quem quer transformar sempre os outros em colônias, né? Viver sempre essa imagem do poderoso contra a colônia. E a parte legal disso, o Lula deve estar pautado com pessoas muito legais que estão pensando isso, mas imaginar como seria essa moeda, e eu estou imaginando o Lula quase isso aqui um jogo de war, né? Daqui a pouco o Lula está jogando seus dados aí para poder fazer essa 24 países, mais uma sua escolha, né? 23 países, né? Daqui a pouco ele chega ali com a Rússia, né? 3 contra 3 em Vladivostok, atacando o Alasca.
Eu agradeço muito ao War, porque graças ao War a gente conheceu lugares que talvez conhecêssemos agora com a internet. Mas quem a Vladivostok? Um dia faremos um programa direto de Vladivostok, né? 3 contra 3 de Vladivostok. Muito bom. Tá O certo, Lula, tá certo. muito bom. E se você tivesse que sugerir um nome aí, nós tínhamos o SUR, que é Sul, né? Que seria a sugestão de moeda aqui para América do Sul. Se fosse criar uma moeda para o BRICS, como que seria aí? Olha, Como que seria o nome desse bricado aí, sei lá? né? Brimursur, olha, haja criatividade. O governo. Não, sabe quem tinha que fazer o nome da moeda? A Polícia Federal, porque eu adorava o nome daquelas operações. Uma pena que ela diminuíram no governo Bolsonaro, porque tinha nomes incríveis, né? Eles pegavam a história grega, e daí tinha todo. O Fênix Renasce, Operação Galo de Briga, tinha umas coisas assim incríveis, né? Poderia deixar Quando era, na época que era para prender os políticos do PT, eles eram bem criativos mesmo, Não, né? tinha nomes assim que o cara ia buscar lá no arcabouço da história, nomes incríveis para as operações. Pode pedir para esse pessoal que fazia os nomes, fazer uma comissão para ver o nome de como será o nome dessa moeda comum. E outra, voltando ao milho que passou aqui, né, eu gostaria de falar que não dispensa ursinhos carinhosos na Ursal, mas ele pode ser amiguinho do BRICS, né? Poderia fazer uma moeda que tenha do símbolo um ursinho carinhoso e qual seria o outro símbolo, né? Aí a gente tem essas ideias daí para botar de estampa das cédulas, né? A cédula, Isso, sei lá, vai ser BRICS, 10 BRICS, 50 isso. BRICS, né? E aí por aí Quanto vai. valeria 50 milhões de. Não é BRICS, na verdade, porque se O juntar BRICS BRICS com o Mercosul, não seria, é, seria um Bricosul, né? Então, Bricosul. esse Bricosul aí seria uma. Quanto valeriam 10 mil Bricosuls, né? Muito bom, muito. Perfeito. Lula sendo. Mas falando, a parte séria e boa dessa história é ver que agora a gente tem um presidente que está vendo o país do tamanho que ele é, com seriedade. A gente não tem mais um cara que vai lá numa festa norte-americana de congressista, não é atendido, daí vai parar numa lanchonete, aquela vergonha que foram os 4 anos de governo Bolsonaro. Ou que fica no canto das festas fazendo. No cantinho. Se turmar, não consegue, Isso. né? Aquele que só foi convidado, sabe quando você convida todo mundo na empresa e o cara é meio deslocado porque acabou de chegar na empresa, ou não sei se você já passou por isso, você tem um namorado ou um namorado e você é convidado para a festa da família, só que você não conhece ninguém, né? E a pessoa que te levou, a namorada ou namorado, saiu para conversar com outras pessoas, você fica lá no cantinho, lá, o ponche, nossa, esse é o tempo do Álvaro. O ponche, fica tomando ponche. Não, mas agora nós temos o cara de novo, né? Como diz o Barack Isso. Obama, o cara nas Isso, relações o cara internacionais. voltou. É outro nível, tá? 3 realmente... contra 3 contra a Rússia, China. Agora é só ser 3 dados contra 3 dados agora. Não tem mais essa brincadeira, não. Colar com a China. A China agora, a China de companheiro emergente no BRICS virou o grandalhão agora que qualquer coisa o Brasil cola no China. Ô, China, olha lá, o cara brigou comigo, cara. Me dá uma força. A China agora é o cara que vai defender o Brasil, né? Isso, aqueles filmes da Sessão da Tarde que o menino vai lá e arranja alguém para defender ele que não aguenta mais apanhar dos valentões. Muito bom.